Amém, meus queridos? Todos achamos? Graças a Deus. O Senhor é bom. O seu amor dura para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Se alguém não achou ainda, se alguém não achou, nós vamos esperar. Todos estamos juntos? Então leamos assim a palavra do nosso Deus. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu a Jó com feridas terríveis, ou úlceras terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava enquanto estava sentado sobre cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Ou conservas tu a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Amém? Feche sua Bíblia, feche também os seus olhos, vamos orar. Senhor, queremos te dar graça, Pai, nessa noite. Queremos, Senhor amado, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor nos tem permitido viver, por aquilo, Senhor amado, que o Senhor tem dispensado sobre nós, Pai. E nós sabemos, Pai, que tudo que o Senhor faz é bom, porque o Senhor é bom em essência. Hoje, Deus querido, nós queremos mais uma vez pedir o derramar da Tua bondade sobre a nossa vida. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra, ministra em nós, Deus querido, a semente que já está no Teu coração, e que nessa noite, Pai querido e amado, nós possamos crescer um pouco mais no Senhor. Deus querido, que não venha nada de nós mesmos, mas seja do Senhor, Pai querido, a nossa porção nesta noite. Que o Senhor, Deus querido, receba o melhor do nosso coração, o melhor da nossa atenção, e que no nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor ministre em cada um de nós nesta noite, para que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Se conosco, Pai, nos abençoe nesta noite, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, meu querido? Tome o seu assento, fique bem à vontade, nós vamos parlamentar por alguns minutos. Eu queria te convidar a embarcar nessa viagem conosco, nisso que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Amém? Todo mundo conhece a história de Jó, amém? Nem que seja pelo famoso ditado do mundo, fulano de tal tem a paciência de Jó. Já viram isso, não já? Quem aqui queria ter a paciência de Jó, irmãos? Alguém? Vou perguntar de novo, quem aqui queria ter a paciência de Jó? Então tá, vamos mudar. Quem aqui queria ter a fé de Abraão? Há um tempo atrás, irmãos, tinha uma propaganda de refrigerante na nossa TV que dizia assim: tem gente que não sabe pedir. Não sei quem lembra dessa propaganda de refrigerante. Mas o que eu quero dizer com tem gente que não sabe pedir? Às vezes, irmãos, nós olhamos para Abraão e falamos assim: uau, eu queria ter uma fé como a de Abraão. Pois bem, a fé de Abraão é uma fé provada ao extremo de um homem com 75 anos de idade, que Deus mandou ele pegar a esposa e ir para uma terra distante, sem saber de nada, largar tudo para trás. Depois a fé dele foi refinada quando Deus pede para ele o seu único filho em sacrifício no alto de um monte, sem ele nem ter noção que Deus ia prover. Essa é a fé de Abraão. Vou perguntar de novo, quem é que quer ter a fé de Abraão? Pensa direitinho. Porque para você chegar na fé de Abraão, você tem que passar pelo processo que Abraão passou. Vou perguntar, quem é que quer ter a paciência de Jó? Lembra do processo pelo qual Jó passou para ter aquela paciência. É muito bom, irmãos, nós queremos ter os louros sem querer ter as etapas do processo. Isso é complicado, porque as etapas do processo nos fazem suportar os lugares que as conquistas nos colocam. Os textos que nós lemos, irmãos, falam do diálogo de duas pessoas, Jó e sua mulher. A Bíblia fala muito pouco a respeito da mulher de Jó. Na verdade, até esse texto aqui, ela não falou nada da mulher de Jó, mas já tinha falado sobre o próprio Jó. E a Bíblia, quando começa a descrever a história de Jó no capítulo 1, diz a Bíblia que havia um homem na terra de Uz. A Bíblia não fala se ele era bonito, se ele era calvo, se ele era gordo, se ele era magro, se ele era negro, se ele era de pele clara, mas a Bíblia faz questão de mencionar que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém? Não é isso que está lá? Jó capítulo 1? Pois bem, só por essas características, todas as outras eram secundárias. E detalhe, quem diz isso a respeito de Jó não sou eu, não é o vizinho de Jó, mas é o próprio Deus que está dizendo isso a respeito de Jó.
Irmãos, é importante nós pensarmos a respeito do fato de ser o próprio Deus, porque de Deus ninguém zomba. Quem é que conhece o coração do homem, senão o espírito do homem que nele habita? Eu posso me fantasiar, eu posso usar palavras bonitas, eu posso entonar minha voz assim para parecer mais sedosa, que não vai convencer ninguém, porque o Espírito Santo me conhece por dentro, amém? E se o Espírito Santo diz para alguém, eis aí um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, para mim não há sombra de dúvidas a respeito da qualidade de Jó. Jó era um cara tão padrão, mas tão padrão, que um dia diz a Bíblia que os filhos de Deus estavam adorando, e vem Satanás no meio deles, e naquele dia Deus pergunta, e aí Satanás, beleza? Estou tranquilo, Deus? Você está vendo de onde? Estava aí de bobeira, dando uma volta na terra, passeando por ela. Viu tudo lá na terra? Vi tudo. Você observou o meu servo Jó? Porque em toda a terra não tem ninguém como ele, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí, irmãos, Satanás fala algo para Deus que nos parece estranho, porque não estava falando para nós. Porque se Satanás tenta enganar algum de nós somos seres humanos, somos falhos. Mas ele tentou jogar um migué para cima de Deus. Mas também é claro que ele ia te servir. Claro que ele ia ser um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviando do mal. Você cercou ele com todos os bens. Tudo que Jó faz dá certo. É como se dissesse assim, até se o Jó jogar no tigrinho ele vai ganhar. E olha que é impossível as pessoas ganharem aquilo. Se Jó tropeçasse assim, era arriscado ele achar uma pepita de ouro. Era mais ou menos esse o argumento que Satanás estava dando para Deus. Tudo que Jó faz dá certo. Ele tem filhos, ele tem bens, ele tem fazendas, ele tem saúde, ele tem servos. Se toda a terra estiver seca, vai ter uma nuvem de chuva sobre a casa de Jó. E aí, irmãos, Deus então, parecendo, que caiu no conto de Satanás, falou assim, então nós vamos ver. Você pode tocar em tudo que Jó tem. E aí a Bíblia começa a nos descrever, ainda no capítulo 1, os golpes de Satanás. Um dia estavam todos os 10 filhos de Jó reunidos na casa do irmão mais velho, num banquete, como de costume. Enquanto isso, Jó estava na sua casa e ele recebe a visita de um servo. Ele falou assim, olha, tenho boa notícia não. Por quê? Porque a gente estava lá no campo, de repente vieram os inimigos e levaram seus gados todos. Só eu sobrevivi. Por que só você? Porque além de levar o gado, eles mataram os servos também. Sério? Sério? Estava esse ainda falando, veio uma outra pessoa, rapaz, Jó, você não sabe o que aconteceu? A gente estava lá cuidando das ovelhinhas, caiu fogo do céu, matou todo mundo, os gados e até os servos, só eu sobrevivi. Estava ele ainda falando, falou assim, Jó, teve os outros inimigos que atacaram a parte do rebanho que estava do outro lado, e matou também os servos, só eu sobrevivi. E aí, irmãos, como um abismo chama outro abismo, veio o último servo e falou assim, Jó, eu sei, meu querido, que as notícias não estão boas para o seu dia. Eu sei que o cenário não está bom, mas tudo que está ruim pode. Então, os seus filhos, Jó, estavam reunidos na casa do irmão mais velho, e bateu um vento contra a casa, e ele derrubou a casa, e matou os seus 10 filhos. Foi um baque, irmão, sim ou não? Irmãos, a palavra diz que o nosso inimigo não vem se não for para roubar, matar e destruir. Ministério tríplice. E Satanás faz o ministério dele muito bem feito, sim ou não? Então não dá bobeira com ele, porque ele rouba, mata e destrói com muito gosto. Foi o que ele fez, irmãos, na vida de Jó. Ele fez um estrago na vida de Jó num dia só. A Bíblia não fala a respeito de quanto tempo que demorou para os problemas começarem, mas quando começou, ela faz questão de nos falar, estando esse ainda falando, veio outro. Então, de uma hora para outra, Jó, que era um homem rico, abastado, não apenas rico em finanças, mas rico também familiarmente, uma família estruturada, um homem bem de vida, um homem que diz a Bíblia, não havia outro como ele em termos de posse. De uma hora para outra, vê os seus bens indo embora, vê a sua família indo embora. O que Jó preservou? A sua integridade. Porque diz a Bíblia que Jó prostrou-se sobre a terra e adorou. E não atribuiu a Deus falta alguma. Assim termina o capítulo 1. Quando começa o capítulo 2, novamente,
Os filhos de Deus estão diante de Deus. E aí quem vem de novo? Satanás, com a mesma história. Você está vendo de onde, Satanás? Estava aí dando um rolê pela terra. E agora eu cheguei aqui. E aí, você viu Jó? Vi. Viu, Satanás, como ele permaneceu fiel? Também, né? Pele por pele. O homem dará tudo pela sua saúde. Talvez Jó esteja pensando que ele consegue recomeçar do zero. Agora, toca na saúde dele para tu ver. Toca nele. E Deus, novamente, como se estivesse caindo na história de Satanás, então vamos fazer uma nova aposta. Pode ir lá, toca na vida de Jó. Toca no corpo dele, toca na saúde. Só não toca na pessoa de Jó. Só não tira a vida dele. E aí entra o texto que nós lemos. O texto nos diz que Satanás toca na vida de Jó. E Jó agora ele é acometido de várias úlceras, da sola do pé ao alto da cabeça. E o texto começa nos dizendo que as úlceras eram tão grandes, tão doloridas, tão danosas, que Jó se assenta sobre um monte de cinzas num ato de humilhação, pega um caco de louça, um caco de telha e começa a raspar as cascas das suas feridas. E como nós dissemos agora, tudo que está ruim pode... É melhor estar só do que mal acompanhado, não é, irmãos? Eu costumo brincar lá em casa às vezes, quando a minha menininha acorda, de vez em quando ela acorda assim no mau humor danado, fala assim, filha, papai vai comprar uma caixa de areia e botar um caninho pingando água na minha cabeça, porque ficar com alguém rixoso perto é melhor você estar morando no deserto com goteira na cabeça, de tanto mau humor que ela acorda. Irmãos, a vida de Jó não estava fácil, estava tudo ruim, e para piorar, o diabo parece que deu um empurrãozinho na mulher dele, falou assim, vai lá, vai conversar com seu marido agora. E ela chega para Jó, e aí Jó, conservas tu ainda a tua integridade? A Bíblia não fala a resposta de Jó, talvez ele tenha balançado a cabeça, talvez ele tenha dito que sim, talvez ele tenha apenas ficado em silêncio, e ela continua, amaldiçoa o teu Deus e morre. Embora, irmãos, a Bíblia não traga para nós a resposta de Jó, a primeira proposta da mulher, o verso 10, que foi o último que a gente leu, resume bem a integridade que Jó ainda mantinha no seu campo. Como falas uma louca mulher? Eu gosto sempre de lembrar da música para ficar mais fácil. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová, aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Acho que as músicas tem hora que ajudam a gente a lembrar dos textos, amém? Irmãos, essas duas pessoas que nós lemos aqui nesse diálogo, esses dois seres humanos, eles vão retratar para nós a maioria dos demais seres humanos que tem sobre a terra. Por que, pastor Vitor? Porque nesse diálogo entre Jó e a sua mulher, enquanto a sua mulher talvez de pé do lado de um homem, todo debilitado emocionalmente, fisicamente, financeiramente, e Jó ali assentado, mantendo ainda a sua integridade diante do Senhor, naquele diálogo nós vemos exatamente os tipos de ser humano que nós vamos encontrar sobre a terra. Nós vamos ver de um lado um homem que, a despeito das circunstâncias, a despeito de estar dando tudo errado, mantém o seu foco, a sua visão, a sua integridade firme no Senhor. Tem uma música do Anderson Freire que diz assim, Deus, olha para dentro de mim, reconstrói meu coração com o mesmo coração de Jó. Quem já ouviu essa música? Jó não blasfemou no dia em que tudo virou cinzas, eu preciso ser assim, Senhor me ensina. Essa música fala exatamente isso, sobre o coração que Jó tinha. O cenário não ficou bom, ele, a despeito de ter perdido tudo, é como se Satanás tivesse perdido a aposta. Satanás nem volta lá de novo, talvez tenha ficado com vergonha e falou assim, puxa vida, perdi, fui tapeado. Jó não caiu na pilha de Satanás, porque a despeito de tudo que Satanás fez com a permissão de Deus, amém? O diabo não faz nada que Deus não, ou que você mesmo. Sim ou não, irmãos? Tem coisa que Deus fala assim, eu não permiti, então por que está agindo? Porque você mesmo permitiu, aí. Então lembra disso, Satanás só age sob legalidade, ponto.
Nesse texto aqui, quem deu a legalidade? O próprio Deus. Pode ir lá, pode tocar. Só, irmãos, que quando nós olhamos para a vida de Jó e de sua esposa, a gente vai encontrar esses dois tipos de seres humanos. Uma pessoa que se mantém fiel a despeito daquilo que está à sua volta, a despeito das coisas não saírem conforme esperado, a despeito dos planos serem frustrados, e em pé do lado dele nós vamos ver um outro tipo de pessoa. Por que um outro tipo de pessoa? Porque não há nenhuma menção da mulher de Jó. E é interessante você anotar no texto, olha o verso 9. Então, a mulher de Jó. Jó tinha quantas mulheres, irmãos? Eu acredito que era uma só. Senão a Bíblia fala, uma das mulheres. Ela não fala isso. Então, a mulher de Jó. Se essa era a mulher de Jó, quem é que estava usufruindo de tudo que Jó tinha, irmãos? Quem? Essa mesma mulher. Quando Jó comia do bom e do melhor, essa mulher também comia. Quando Jó ia passar as férias em Cancún, no Havaí, ela também ia. Quando Jó ia passar o Réveillon, Paris, França, tudo que Jó ia usufruir das bênçãos que ele tinha, a mulher também usufruía. Se Jó fosse comer um caviar, a mulher também iria comer. Se Jó fosse andar numa carroça de última geração, não sei se naquela época tinha carro, de repente uma carroça aro 15, um cavalo, manga larga, machador, com a crina trançada, a mulher também usufruía. Então, enquanto estava dando tudo certo, a mulher não abria o bico, pastor Jair. Falava nada, pastor Bruno. Mas na hora que as coisas saíram do trilho, ele falou assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. Te pergunto, tem ou não tem gente que é assim, irmãos? Está com o Senhor enquanto dá tudo certo, mas quando as coisas saem do trilho, para de seguir ao Senhor. Então, irmãos, esse texto não vai nos mostrar diferentes tipos de pessoas na nossa vida. Por quê? Quando vem para nós os momentos ruins, a nossa fé é provada. Quando chega sobre nós os momentos bons, o nosso coração é provado. Mas nós somos provados o tempo todo. O tempo todo nós somos provados. Jó, irmãos, tinha tudo. Como ele tinha tudo, vamos provar o coração dele. Se a integridade dele está no lugar ainda. Mas quando ele perdeu tudo, o que foi tentado? A fé dele. Vamos ver se ele continua crendo no Deus que proporcionou isso tudo para ele. Esse ano, irmãos, quando nós lançamos, a ideia, nós trouxemos para a igreja, vamos comemorar o aniversário da nossa igreja? Quantos anos a igreja está fazendo? E nós inquirimos os irmãos que estão aqui há mais tempo, para nós sabermos das datas, para sabermos o tempo da igreja. E o Senhor trouxe ao nosso coração um texto que tem muito a ver com esse momento que nós estamos passando. Quando Paulo está escrevendo para Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz assim, porque nós caminhamos por fé e não por... Todo mundo conhece esse texto, não conhece, irmãos? Caminhamos por fé e não por vista. Esse texto de Jó que nós lemos, mostra esses dois tipos de pessoa. Um tipo de pessoa que caminha por fé, e um tipo de pessoa que caminha por... Um tipo de pessoa que caminha com convicção naquilo que Deus fez, naquilo que Deus falou, mas também nos mostra um tipo de pessoa que só caminha por aquilo que está diante dos olhos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 5, 7, ele está falando do desejo dele de deixar esse corpo mortal, corruptível, para estar com o Senhor. Porque quando ele estiver com o Senhor, talvez os medos, as dúvidas, os tropeços, eles não vão estar mais no nosso corpo, nós vamos ter um corpo glorificado, amém, irmãos? Quantos creem nisso? Nós vamos ter um corpo glorificado, porque a corrupção não pode herdar a incorrupção, a incorruptibilidade, como diz a palavra. Nosso corpo vai ser glorificado. Então Paulo diz, olha, mas enquanto eu estiver nesse corpo aqui, que é preso às limitações do corpo, da natureza, das vontades do ser humano, enquanto eu estiver aqui, eu não vou andar por aquilo que está diante de mim, eu vou andar pela fé que está dentro de mim. Por isso ele diz, nós caminhamos por fé e não por vista. Agora, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para algo. Se eu perguntar assim, quer ver como é que o crentez é uma beleza? Quem aqui caminha por fé? Quem caminha por fé, irmãos? Quem, irmãos? Tem que levantar a mãozinha para a gente ficar bonito. Quem caminha por fé? Oh, que maravilha! Quem que caminha por vista? Quem caminha por fé e por vista?
Pode levantar suas duas mãos aí, irmão. As duas mãos assim. Por quê, pastor Vitor? Por fé e por vista. Irmãos, nós temos que deixar o heroísmo de lado. Do super crente. Olha, eu até caí antigamente, mas depois que eu vi que eu tenho que caminhar pela fé, minha vida mudou. A partir de hoje, nunca mais caminho por vista. Claro que não, irmãos. Todos nós transitamos na nossa vida. Tem situações que a gente caminha por fé. Se tiver água, a gente passa sobre a água. Se não tiver ponte, a gente caminha até no ar. Mas vão ter momentos que Deus vai colocar a ponte, seta sinalizadora, placa, aviso, uma faixa luminosa no meio, e a gente vai ficar assim, ai, será? Ai, meu Deus, será que eu devo mesmo? Acontece ou não acontece, irmãos? Gideão é um homem que Deus escolheu e falou assim, vai nessa tua força, Gideão, e livra Israel. Irmãos, Deus apareceu para ele, falou com ele. O que ele fez? Ah, Senhor, sim. Você não fica chateado, não? Se eu botar esse novelinho aqui, molhar tudo em volta e o novelinho ficar seco, aí eu vou saber que eu sou eu mesmo. Aí no outro dia, tudo molhado, novelo seco. Era Deus mostrando. Mas aí Gideão, você esqueceu do nome do personagem. Aí Gideão falou assim, mas o senhor não fica raiva se eu falar mais uma vez, não? Vamos fazer diferente outro dia, vai que foi uma sorte essa noite, vai que, sei lá. Então que fique tudo seco, só um novelinho molhado. E aí depois, pastor Vitor, Jó afirmou o pensamento, não, porque no dia de ir para o exército, se ele não sonha com um queijo rolando, se ele não vê o soldado lá falando, eu sonhei um queijo rolando e matou todo mundo. Deve ser Gideão. Só aí, irmãos, que a ficha caiu. Então todos nós vamos caminhar em alguns momentos na nossa vida, entre os momentos de caminhar por fé e os momentos de caminhar por vista. Isso é normal. E se você vê alguém e fala assim, olha, eu só caminho por fé, cuidado, acautelai-vos dos cães, diz a palavra. Pastor Vitor, isso não é bíblico. Não, irmãos, acabei de falar de Gideão. Elias num dia está no alto do Monte Carmelo, matando todo mundo. Se aparecesse 1000 profetas de Baal, ele ia matar os 1000, só tinha 450, para a sorte deles. No outro dia entrou para dentro da caverna. João Batista num dia está, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No outro dia está lá dentro da prisão, fala assim, Nicky, vai lá perguntar se é ele mesmo que tinha que vir ou se a gente espera outro. Então, irmãos, todo mundo vai oscilar em algum momento. Pedro numa hora está na mesa e falou assim, olha Senhor, até na morte eu vou contigo. Algumas horas depois está falando assim, eu nem sei quem que é esse tal de Jesus. Então qual que é o problema? O problema não é caminhar no caminho da vista, o problema é permanecer nele. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não... não, como é que é, irmão? Bem-aventurado o homem que não anda nos caminhos dos... Nada. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem, ele não anda segundo o conselho mas ele não se detém, ele não para em qual caminho, irmãos? No caminho de pecadores. O que quer dizer isso? Que tem um caminho que não agrada ao Senhor. Mas o homem bem-aventurado não é aquele que nunca vai no caminho que não agrada ao Senhor, é aquele que não se detém nele. Porque, irmãos, ao longo da caminhada cristã, de repente um dia você pisa fora, pisa ou não pisa, irmãos? Porque você pensou, porque você falou, a gente pisa, mas diz a palavra que todo aquele que confessa o seu pecado e o deixa, ele alcança misericórdia. Então botou um pezinho naquele caminho, tira o pezinho de lá e volta para cá. Então se em algum momento a gente começa a caminhar pela vista, a gente tira o pezinho da estrada da vista e volta para o caminho da estrada, que é o caminho da fé. É isso que Deus espera de nós. Agora, se a gente entende que todo mundo vai transitar pelos dois lugares, o que vai fazer a diferença na nossa vida? É o caminho que a gente vai se manter. Repita isso comigo, eu preciso caminhar pela fé. E qual a diferença dos dois? Diz a palavra. Irmãos, quem caminha pela vista, o seu caminhar ele é determinado pelos resultados. Eu continuo nessa igreja, enquanto Deus me abençoar. Eu continuo fazendo a obra, enquanto ninguém reclamar comigo. Eu continuo pregando, enquanto a igreja permanecer cheia. Eu continuo perguntando, amém, irmãos? Enquanto as pessoas responderem meu amém. Porque no dia que eu falar assim, amém, e ninguém responder, não está dando certo mais, sabe?
Esse é quem caminha pela vista. Mas e quem caminha pela fé? Quem caminha pela fé é totalmente diferente. Por quê? Enquanto quem caminha pela vista caminha pelo que se vê, quem caminha pela fé caminha pelo que não se... Qual que é a definição de fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que não se vê. É isso que Deus espera de nós, que nós caminhemos mesmo quando a gente não vê o resultado na nossa frente. Esse, irmãos, é o caminho que agrada a Deus. Por quê? Quando eu caminho pela vista, eu vou ter várias limitações diante de mim. Por exemplo, de onde eu estou aqui, ó, eu só consigo ver em linha reta. Eu vejo um pedaço da parede lá atrás e a traseira de um carro, parece um Celta branco, que está aqui. Agora, quando eu saio e viro à direita, eu não sei mais o que tem. Eu não sei. Por quê? Porque não está no meu campo de visão. Quem caminha pela vista tem várias limitações físicas, emocionais, sociais. Mas eu sei que aqui mais para frente aqui tem um portão maior, que é onde o pessoal entra na garagem. Eu sei que logo depois tem uma casa com uma gradezinha cinza, e tem a esquina, e tem um portão de esquina. Eu sei que de frente para aquele portão do lado de cá tem uma árvore, onde fica uma cadeira branca, onde sempre tem um senhor sentado. Eu estou vendo isso agora, irmãos? Sim ou não? Como é que eu posso falar que lá tem? Eu posso falar porque quando eu estava vendo, eu formei convicções no meu coração. Então, irmãos, quem caminha pela fé, caminha de acordo com aquilo que Deus já colocou dentro do coração. Caminha com convicções naquilo que Deus já falou, nas promessas que Deus já liberou. Por quê? Porque talvez Deus tenha me dado uma promessa, que eu vou prosperar, que a minha família vai ser abençoada. Eu ainda não estou vendo isso. Porque quando eu olho, as coisas ainda não estão bem, não estão saindo legal, está dando tudo errado de acordo com o que Deus falou. E se eu olhar para aquilo que está diante de mim, o meu cenário, o meu visual, vai falar que não está valendo a pena. Mas quando eu busco dentro de mim, eu lembro, peraí, o Senhor falou. O Senhor falou, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus que vela pela sua palavra. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então o meu cenário muda. Por quê? Porque a maneira como eu ando passa a ser diferente. Irmãos, a fé a gente já sabe o que é. Firme fundamento das coisas que se esperam é a prova das que não se vê. Quem anda por fé, irmão, precisa ter o quê? Se o meu carro anda por gasolina, o que eu preciso botar dentro dele, irmão? Se o seu corpo, se a sua mente, se a sua alma anda por fé, o que você precisa botar para dentro, irmão? A fé. E onde é que a gente enche o coração de fé? Olha, eu vou lá no posto, veredas, falei assim, moço, enche o tanque de fé e vai funcionar? Eis que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Essa palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Parece que está tudo escuro, pastor Bruno, não estou enxergando nada, minha vista está me enganando, mas a palavra continua iluminando os meus passos, e se ela ilumina os meus passos, eu posso continuar caminhando. Ninguém caminha com a testa, irmão, você caminha com os pés, e os seus pés estão iluminados pela palavra do Senhor. Essa que é a diferença. Tem um desenho muito antigo, não sei se os irmãos vão se lembrar, Thundercats. Tem alguém mais velho como eu? Irmãos, todo Thundercats era a mesma coisa. Todo Thundercats. Tinha um problema que acontecia, ninguém conseguia resolver o problema, chamava o Lion e a sua turma, era assim ou não era? Aí o Lion chegava lá, ele não conseguia resolver, aí ele ia, pegava a sua espada, sim ou não? Botava a sua espada na testa, sim ou não? Gritava e pedia para a espada, assim, espada, me dê uma visão além do... Ô irmão, está aqui, ué, tá ou não está? A gente vai deparar com problemas dia a dia, irmãos, todos os dias. Quando não der para solucionar, porque às vezes a gente vai tentar na nossa força, quando não der para solucionar, eu lembro que o desenho Thundercats, ele pedia ajuda de um espírito mais antigo, o espírito mandava ele botar a espada na testa e pedir visão além do alcance. Irmãos, a gente também tem um espírito que sempre nos ouve, e quando a gente for orar, o espírito me dá solução, ele diz, está aí querido, bota a espada no meio da testa, e pede visão além do alcance, tu vai parar de andar pela vista, uai, porque essa palavra abre a nossa mente, meus irmãos,
ela nos permite enxergar de uma maneira diferente. Agora, pastor Vitor, como é que eu sei quando eu estou andando pela vista? Como é que eu sei quando eu estou andando por fé? Nós sabemos, irmãos, pela forma como nós planejamos o próximo passo. Como assim, pastor Vitor? Irmãos, às vezes a gente vai fazer algumas coisas no dia de hoje que podem não dar certo. Sim ou não? E a gente acha que está na fé. A gente está na fé porque nós fizemos um evento, distribuímos convite, botamos no zap, convidamos as igrejas. Imagina que não viesse ninguém. Tivesse só eu e os irmãos da igreja, tudo vazio. Aí Deus ia provar se a gente estava na fé ou na vista. O ano que vem não vou fazer nada também. Ninguém vem? Isso é quem está na vista. Porque o meu próximo passo foi determinado por aquilo que aconteceu no passo anterior. Agora, quem está caminhando pela fé, esse passo não deu certo, o próximo vai dar. E se o próximo não der, o outro vai dar, rapaz. E se o outro não der, daqui 3 passos vai dar certo, mas eu vou continuar caminhando na convicção que Deus colocou dentro de mim. Irmãos, quantos anos a igreja está fazendo? Está aqui em cima, aqui, ó. 31 anos. Irmãos, 31 anos não são 31 dias. Não são 31 horas. 31 anos é muito tempo. Eu podia ter feito a conta de quantos dias, quantas horas, quantos meses, mas eu esqueci de fazer. Porque dá um peso, né? Olha, são tantos mil dias. Oh. Podia ter feito, mas eu não fiz. Vai dar quase 10 mil dias. 31 anos, irmãos. Eu tenho certeza, porque eu estou aqui tem 2 anos e pouco, estou entrando no 3º ano. Mas eu tenho certeza que ao longo desses 31 anos, muitas coisas não saíram como planejado. Muitos eventos não saíram como planejado. Muitas coisas saíram do trilho. Acontece ou não acontece, irmãos? Acontece em todo lugar. Agora, por que a igreja está completando 31 anos e não fechou quando essas coisas deram errado? Porque aqui, Deus sempre colocou pessoas dispostas a caminhar pela fé e não pela vista. E é isso, irmãos, que faz toda a diferença. Agora, não significa que essas pessoas nunca pisaram no caminho da vista, que de vez em quando se frustraram, deram vontade. Deixa eu perguntar, quem é que pastores? Levanta a mão por gentileza, pastores. Jóia. Além de mim, mais alguém já teve vontade de desistir? Todo mundo, irmãos. Todo mundo. E por que você não desistiu? Existe um brilho dentro de você que te mantém de pé. Ainda que você nem saiba por que você está de pé. Você vem com raiva, chorando, bolado, arrastado, e chega que Deus te cata e te transforma e te enche assim, ainda bem que eu não parei dessa vez. Lembra de Elias fugindo de Jezabel? Não quero mais viver. Aí deita numa pedra, dorme, aí veio um anjo, guarda aí cá, come isso. Por quê? A sua jornada vai ser longa. Eu não quero andar mais. Come aí. Comeu, voltou a dormir o anjo. Você não está entendendo, rapaz. Come aí. Tem mais coisa para você caminhar, uai. Então, irmãos, esses 31 anos só foram completos nesse ano de 2025. Porque Deus sempre manteve nesse lugar homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de oração. Homens e mulheres compromissados com a palavra, com o evangelho, que amam a obra do Senhor. E foi isso, irmãos, que nos possibilitou estar aqui hoje, celebrando ao Senhor pelos 31 anos dessa igreja. Muitas foram as lutas, muitas foram as adversidades, muitos desafios, mas também foram muitas conquistas, muitos milagres, muitas vidas alcançadas, muitas almas ganhas para o Senhor, muitas sementes plantadas. E todas as vezes, irmãos, que a gente olhar para os problemas e olhar para aquilo que Deus está fazendo, o contrapeso do Senhor sempre vai ser maior. Sempre vai ser maior. Lembra que tem o eterno peso de glória que nos está separado. Sempre vai ser maior. Eu tenho que ser muito sincero, irmãos. Dos 31 anos que a igreja está completando, eu só conheço 2,5. Tudo que eu conheço da história da igreja é porque me contaram. Pelas fotos que eu vi, pelos vídeos que me mostraram, pelas histórias que me mandaram. Tantos erros, porque alguém me falou. Tantos acertos, porque alguém me falou.
Irmãos, e entender isso nos faz enxergar, como disse Samuel lá em Mispa, quando ele bota aquela pedra: até aqui tem sustentado o Senhor esta casa. Até aqui, irmãos, o Senhor tem nos abençoado. A nossa missão hoje é continuar caminhando na estrada que foi trilhada por tantos homens e mulheres de fé que por aqui passaram. É continuar na mesma jornada, é continuar no mesmo espírito, continuar na mesma visão. Por quê, pastor Vitor? Porque se eu continuo agradando a Deus, como Deus foi agradado ao longo de todos esses anos, certamente Deus vai continuar respondendo da maneira que Ele respondeu ao longo de todos esses anos. Esse ano, irmãos, quando nós assumimos a liderança da igreja, o pastor Jairo transicionou para a nossa casa, nós propusemos diante do Senhor um tema para nós seguirmos a nossa caminhada deste ano. E o tema da nossa igreja é Ele Vem. É uma convicção, irmãos, que todo cristão precisa ter dentro de si. Porque ainda que eu caminhe por fé, a estrada não é eterna. Eu só vou caminhar até o encontro do meu Senhor. Porque quando Ele chegar, eu paro de caminhar aqui. Lembra de Paulo? Eu vou deixar de estar nesse corpo para estar no outro corpo. Então, nós colocamos esse tema, esse lema para ser a maneira como nós caminhamos. A passada, os antigos, quando iam para as batalhas, eu não sei quem tem costume no meio militar, mas é muito comum no meio militar vários toques de corneta. Está todo mundo disperso, se alguém toca uma corneta, que é o toque de atenção, o cara pode estar em qualquer lugar que ele já bota a posição de sentido, ele já fica na posição de descanso, ele já fica atento. O apóstolo Paulo diz assim: se o sonido soar incerto, soar errado, como as pessoas vão se preparar para a batalha? Então, irmãos, nós temos um som. Ele vem, esteja preparado, Ele vem, é que Ele prometeu, Ele não tarda, Ele vem, eis que virá em breve, Ele vem, mas os antigos acham que a promessa falhou. Não, Deus não falhou, é porque Ele é misericordioso, não quer que ninguém se perca, Ele vem. Então essa camisa que está todo mundo usando aí, ó, é o nosso lema para o ano: Ele vem, eu vou, e nos encontraremos onde, irmãos? Nos ares. Ah, pastor Vitor, eu sou pós-tribulacionista. Irmãos, quem bebe leite antes, quem bebe leite depois, quem bebe antes no meio, todo mundo vai tomar café com leite. Amém ou não amém? Não, eu gosto de beber o leite antes. Tudo bem, você bota o leite antes, bota o café depois, você é um pré-lácteo. Ah não, eu gosto de botar o café, eu gosto de botar o leite depois, então você é um pós-lácteo. Ah não, eu gosto de botar os dois juntos. Tá bom, você é um mid-lácteo, mas todo mundo vai tomar café com leite. Amém? Então, irmãos, é aquilo que Deus colocou no nosso coração, é a maneira como nós cremos, como nós enxergamos a palavra. Nós cremos na iminência da volta do Senhor Jesus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, mas Ele vem. E nós carregamos isso não só numa estampa de camisa, mas carregamos isso dentro do peito. Quando nós declaramos que esse é o lema da nossa caminhada, nós também trouxemos para junto de nós um ritmo para a nossa caminhada. Qual que é o ritmo, pastor Vitor? Nós somos todos simples naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos. Irmão, se você vê um dia aqui de culto de oração, estamos de chinelo, uns de bermuda, um dia tem violão, um dia só caixa de som, e Deus sempre trabalha no nosso coração. É simples, irmãos, tudo é simples. Como chama a nossa igreja, pastor Vitor? Igreja Cristã Renovada. Qual que é o nosso lema? Palavra simples. Tudo é simples no fazer, no mover, no movimentar, para que Deus nos conduza nessa jornada. Hoje, irmãos, eu quero encerrar falando a palavra de Paulo. Quando os irmãos estavam discutindo, para saber de quem que eles eram. Ah não, eu sou de Demas. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, vocês estão tudo errado. Um é o que planta, outro é o que rega, mas quem dá o crescimento? O Senhor. Então, irmãos, aqui nesse ambiente onde nós estamos,
Uns doaram terreno, sim ou não? Me contaram a história. Uns doaram terreno, outros rasgaram o chão para poder lançar os fundamentos. Antes de rasgar o chão, outros vieram com enxada, capinando, porque tem foto, está cheio de mato do lado aqui. Outros araram a terra, outros lançaram a semente, outros fizeram as primeiras colheitas, outros vieram semeando depois. E assim, irmãos, a seara do Senhor continua produzindo. Hoje, irmãos, nós continuamos trabalhando e semeando aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Amém? O crescimento, quem dá é Deus. E quanto a nós, pastor Vitor, nós continuamos nesse ritmo, nesse lema, caminhando por fé e semeando as sementes que o Senhor nos dá. Amém, meus queridos? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor? Essa é a palavra que Deus trouxe para o nosso coração. Essa é a palavra que Deus trouxe para o nosso coração nesse dia tão especial, para nos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Aquele, irmãos, que foi feito ao longo de todos esses anos e que deu certo, que é uma caminhada por fé, na convicção de que foi o Senhor quem chamou, de que foi o Senhor quem plantou essa igreja. Nós vamos continuar nessa mesma batida, nessa mesma caminhada, nesse mesmo passo. É o Senhor quem chamou, é o Senhor quem fundou. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A palavra do Senhor vai e não volta vazia. Tudo aquilo que ela fizer, ela vai prosperar para o que ela foi enviada. E nós continuamos nessa mesma convicção. Amém?